Bom, se você tivesse apenas a oportunidade de fazer um trade no dia, onde e como que você faria esse trade? Às vezes a gente acaba se machucando no mercado porque temos uma certa liberdade de poder operar em qualquer lugar do gráfico, como a gente bem entender, respeitando a técnica e não respeitando a técnica. Mas aqui fica uma reflexão, às vezes menos é mais. Não operar tanto, muitas vezes te traz um resultado muito maior. E isso é provado porque quanto mais você está exposto no mercado, mais exposto ao risco você está. Então, acaba sendo muito importante a gente saber o momento exato e onde executar um trade e também se é preciso ficar de mãos atadas e não fazer nada. Então vamos lá, capitalista. Hoje, o trade efetuado em Nasdaq foi apenas um mesmo, um trade no dia, encerrando, pegando o alvo de 3 para 1. Então, como aconteceu? Obviamente, sempre começo com uma leitura macro e trago aqui para vocês, primeiramente, a leitura no 4 horas, com o preço próximo aqui, próximo não, né? Trabalhando entre as médias de 200. Para mim, as médias, elas sempre, principalmente as de 200, em tempos gráficos maiores, elas servem como um ponto de atenção. Obviamente, se elas estão isoladas, né, só a média, talvez ela não tenha tanto efeito, mas com confluências você começa a conseguir potencializar mais aquela região, aquele ponto, tá? Então vamos lá. Peço desculpa aí para vocês, estou com a garganta um pouco ruim, mas vamos lá. É, hoje, média de 200 do 4 horas aqui na região de extremidade, né, na mínima do movimento. Durante a madrugada o mercado já havia caído muito. Se não me falha a memória, era 3% já de queda quando eu abri o gráfico. Tá? Então, o que eu tinha? No nosso gráfico, né, atualmente, obviamente tirando o movimento ali do dia, né, a gente tinha o preço aqui nessa região, né, ele trabalhando aqui, descontando esses 3 últimos candles, nós tínhamos o preço aqui nessa região, trabalhando já em uma região de extremidade esticada, né, o preço veio desde lá de cima caindo, vamos botar no gráfico de uma hora para até ficar mais visível aqui as movimentações. E claro, né, voltando aqui no 4 horas para ficar um pouco mais. A nossa estrutura ainda é considerada, a primária, né, a estrutura mais forte ainda é considerando esse topo e esse fundo. Então, nessa estrutura, a gente está, teoricamente, aqui fazendo um movimento de correção. No entanto, né, esse movimento de mitigação ele chegou muito próximo do rompimento do topo. E, obviamente, aqui houve defesa vendedora, né? Por isso que a dificuldade de sair dessa região, né, alcançar ali os 31 mil e, obviamente, romper o topo histórico. Tá? Então, tendo essa informação, eu sei que se essa minha estrutura é vendedora, eu traço uma ferramenta de Fibonacci do topo ao fundo da movimentação, eu sei que o meu 50% aqui é nessa região. Né? Se o meu preço está acima, é interessante vender. Se o preço está abaixo, é interessante comprar. Eu vou escrever demanda, né? Comprar, que acaba sendo demanda, né? Então, VP e CD, tá? Demanda, DC. Ok, só que eu também tenho uma segunda estrutura, que é qual a estrutura? Considerando o rompimento desse topo aqui, ou esse topo interno, tá? Independentemente aí de como você vai fazer a sua análise, o importante é entender o fluxo e o movimento do mercado. Então, essa minha movimentação, tá? Eu posso tanto pegar dessa base, né? Porque foi aqui nessa lateralização, a finalização de um dia, né, o rompimento do topo, né, o movimento que faz essa ignição com agressividade, levando o preço até lá na região de extremidade. Né, então eu posso considerar esse fundo e esse topo, ou até mesmo, né, o fundo macro lá do movimento. Bom, considerando esse fundo, pessoal, esse topo, né, você vai ter o quê? Você vai ter aqui ferramenta de Fibonacci, do topo ao fundo, você vai saber que aqui em cima, né, o seu 50%, aqui em cima é interessante vender, aqui embaixo é interessante comprar. Bom, se a gente estica essa referência, né, coloca lá do topo no fundo, lá no fundo macro, vejam só, eu tenho 50% aqui. Então, acima dos 50% é interessante vender, abaixo dos 50% da estrutura é interessante comprar. Ok? Então, usando uma referência maior, uma referência um pouco mais ampla,
considerando esse fundo e esse topo, uma estrutura secundária, eu sei que acima é interessante vender. Considerando essa região com o mesmo fundo, eu também tenho 50% aqui e acima é interessante vender, tá? Então, ok. Se eu estou em regiões de interesse, se acima é região de interesse vendedor e abaixo é região de interesse comprador, o que eu estava comentando com o pessoal? Bom, se o preço manipula essa mínima, tá? Trabalha aqui nas regiões de interesse que nós marcamos lá no gráfico de 1 hora, e eu observo uma inversão do fluxo, né, entrando força compradora, a gente atua na ponta compradora, tá? E por que eu pensei em comprar? Mas já adianto que o trade de hoje foi uma venda. Porque, obviamente, em tempos gráficos menores, né, temos toda essa leitura das estruturas, só que percebam que eu ainda tenho essa bandeira que ela está sendo trabalhada, né? Foi ontem, 22? Isso, ontem. Houve o rompimento dela, mas logo em seguida ela já voltou e percebam que ela ainda serviu como uma troca de polaridade, mas ainda foi rompida. Tá? Então, o preço volta para dentro. Eu considero isso aqui, nessa bandeira, apenas aquele sweep, aquela manipulação de região. Pô, Thiago, foi tão amplo assim? Foi, né? Foi um movimento amplo, mas percebam que o preço ele acaba voltando para a região, trabalhando ali dentro e respeitando ela. E se a gente observar aqui, ó, no gráfico diário foi só um pavio. Ó, ele vai lá e volta. Pelo 4 horas, vamos ver como que fica. Ó, são, né, basicamente mais candles, mas olhem a expressão desse candle aqui e logo em seguida um engolfo, né, já dizendo, olha, não vou respeitar esse movimento aqui de continuidade para alta não, tá? A venda aqui foi muito agressiva, né? Foi muita agressão vendedora. Tá? Então, volta para dentro da região e se a gente, né, observar e analisar, bom, se esse foi o movimento de impulsão, esse é o movimento de mitigação, eu ainda tenho esses pontos, né, da minha estrutura maior para o preço vir buscar. E se ele buscar aqui, ele pode depois dar continuidade na sua movimentação de alta, quebrando a estrutura primária e tudo mais. Né? Então, hoje o preço do movimento estava um pouquinho mais complexo, mas o gráfico ele te trouxe muitas informações, tá? Então, beleza. No 1 hora, aí a gente identifica abaixo das regiões, né, dos 50% aqui, ó, no caso, tá? Os 50% da estrutura, vejam só, considerando o fundo e considerando o topo, tá? E tem aqui os 50%. Então, abaixo dos 50% eu tenho o quê? Bom, eu tenho essa ponta de liquidez, né? Essa ponta de liquidez ali, lá foi até pelo 15 minutos que eu acabei refinando essa região. Foi, pelo 15 minutos. Eu tenho um bloco de ordens, marcado aqui em verde, tá? Vejam só, opa, vejam só, marcado aqui em verde. Percebam que ele foi um candle que capturou liquidez aqui, ó, desses dois pavis, até deu uma beliscada no Fair Value Gap e depois deu continuidade na movimentação. Depois dele não teve tanta agressão, né? Teve só uma ineficiência ali em cima, mas percebam que ele deixou muito pavio na parte inferior. Então quer dizer que o quê? Houve agressão na venda, mas logo em seguida houve agressão na compra, defendendo essa região. Né? Então, muita defesa compradora aqui nesse ponto. Tá? E logo abaixo, obviamente, uma ineficiência, né? Um Fair Value Gap. Então nós estávamos de olho nisso aqui. Por que estávamos de olho nisso aqui? Agora você vai entender, né, o quebra-cabeça que nós fomos formando. Bom, se na abertura, quando a gente chegou, né, não na abertura, mas quando a gente chegou no mercado, ele estava já, lembra da nossa bandeira, lá da nossa movimentação secundária maior? Bom, o preço já estava chegando naquela região ali da bandeira, a linha de retorno do canal. E abaixo os nossos pontos de interesse. Então, eu comentei, pessoal, caso tenha, né, o preço venha, faça a movimentação, a gente vai comprar, porque estamos em estruturas abaixo dos 50%, estruturas interessantes para compra, tá? Obviamente, também, sempre aquela olhadinha marota no IFR. Então, no IFR, a gente já estava tendo divergência. Ó, aqui atrás, ó, eu tinha fundos mais baixos, enquanto no IFR já estava tendo fundos mais altos. Tá? Então, isso me trouxe mais intenção para comprar também, porque mais uma confluência. Então, vamos lá. Divergência no IFR, em tempos gráficos intraday. O preço tocando na linha de retorno de uma bandeira, de um canal, média de 200 do 4 horas, e uma região aqui não considerei tanto uma captura de liquidez, né, até porque
o movimento de Ásia e Londres foi vendedor, tá? Mas a gente percebe que logo na abertura o mercado ele faz um movimento agressivo, né? Ó, ele bate a venda e logo em seguida já inverte aqui a movimentação. Deixa eu dar uma olhadinha na média. Segurando. Então, o que que acontece, pessoal? Aqui, quando eu começo a perceber que o preço estava subindo com força, agressão, eu percebo, bom, não vai manipular, né, as regiões que eu queria que ele manipulasse, que ele tocasse, dando aqui a oportunidade para eu pegar a compra, que era de fato o que eu queria. E até em tempos gráficos menores, como por exemplo no gráfico de 1 minuto, que é onde eu faço a minha atuação, né, onde eu executo, depois desse movimento ele acabou não me entregando movimentos com tanta clareza, né, tipo, até poderia considerar aqui como o rompimento, né, da estrutura, o preço vindo trabalhar num bloco de ordens, considerando aqui o pavio superior também, né, pegaria aqui uma continuidade, mas sinceramente para vocês, hoje eu não estava muito bem, então não fiquei olhando muito o gráfico, né, para mim eu olhava que estava muito embolado no gráfico de 1 minuto, tá, então vejam só, por mais que, não, tá, quebrou a estrutura aqui, trabalhou nesse bloco de ordens, né, deu oportunidade, mas percebam que durante esse período aqui, ó, o preço, ele, na minha opinião, ele não estava tão direcional, né, e possivelmente ele ainda poderia fazer sim, né, uma manipulação nessa região para depois ele voltar a afundar ali e pegar, capturar a liquidez ali na parte inferior, tá? Então, fiquei observando, fiquei aguardando o preço. Se desse uma oportunidade aqui mais clara, como foi nesse movimento aqui, ó, depois dessa região, deixando uma ineficiência e tudo mais, né, se ele voltasse um pouco mais aqui, talvez eu teria executado nesse ponto, tá? E onde estaria o meu alvo? Ele estaria na máxima da seção, aqui da seção de Londres, nessa região. Talvez eu teria que fazer um gerenciamento aqui, sair sem pegar no alvo, porque obviamente eu ia tentar o rompimento da região, né? E o preço chegou ali e não rompeu. Tá? Então o que que acontece? Aqui, obviamente, ele é uma estratégia, é um setup, isso aqui, ó, tá? Nós temos, opa, quando nós temos uma ineficiência e o preço ele vem aqui, ele dá uma beliscadinha, né? Deixa o candle ali, deixou a ineficiência, ele vem dar uma beliscadinha, então tem o setup de entrada aqui na região, stop e afastado. Tá? Mas acabei também não observando isso aqui. Tá? Então, depois que eu fiquei analisando? Bom, o preço está subindo, chegou numa região aqui de extremidade, chegou na máxima da seção de Londres, vejam só, aqui a seção de Londres, a máxima dela, e considerando esse movimento, é claro que nós temos quebra de estrutura, né? Aqui a gente pode considerar como um movimento de deriva, onde houve a captura de liquidez, fazendo o preço inverter, né? Só que a gente não pode deixar de descartar que aqui é uma extremidade, né? Se o preço ele vai romper essa região, é uma extremidade onde ele pode fazer, né, uma manipulação e tudo mais. Dificilmente ele vai romper. Se ele romper reto, assim, bom, o fluxo comprador está muito forte, atuando muito. Então, não dava para descartar que aqui era uma região de extremidade, de fato. É um bloco de ordem tão bonito, assim, tão relevante, tão bem técnico, bem marcado, assim, aquela região de livro. Não é, né, até ali um dojizinho, né, um candle doji, é um candle de extremidade, mas não teve tanta, agressão vendedora, né, tanta ineficiência depois dessa região. Então ele acaba sendo uma região de extremidade, mas não algo tão forte, mas não é para se descartar, tá. Então o que que aconteceu? Quando o preço chegou nessa região, né, eu sabia que já era uma região de extremidade, eu comentei: "Bom, pode haver manipulação, né, pode haver manipulação nessa região, inverter o fluxo, né, e dar uma oportunidade aqui, vendedora, pegando aqui uma contratendência, uma correção". O que que eu observei também? IFR. O IFR aqui no gráfico de 1 minuto ele já estava em região de sobrecompra. Se a gente sobe um pouco mais os tempos gráficos, a gente percebe, tá, que aqui no gráfico de 2 minutos, por exemplo, ó, a gente percebe que no 5, acho que foi no 5 que eu vi. No 5 a gente percebe que ele está muito mais em sobrecompra, né, ele estava bem esticado já nessa região, tá. Então,
é apenas isso para tomar decisão? Não, mas é uma informação. Olha, eu cheguei num ponto de extremidade, né, a defesa da minha estrutura, é uma região de liquidez, é uma máxima de sessão anterior, né, querendo ou não aqui pode haver uma manipulação. O IFR está sobrecomprado, né, em região de extremidade, então a gente pode ter aqui, pode ter uma reversão. Aí o que acontece? Se fazendo um olhar clínico aqui, ó, no IFR, ó, esse topo e esse topo aqui, ó. Vejam como ele é decrescente. Enquanto aqui no preço, ó, ele é crescente. Então, opa, divergência IFR. Aí tu começa a observar que existe muito pavio na parte superior. Isso quer dizer o quê? É defesa vendedora, né? O preço ele quer subir, ele não consegue. Inclusive, aqui, ó, aconteceu a mesma coisa que eu comentei para vocês que eu faria no 1 minuto, lá atrás, mas bem semelhante a esse movimento. Deixa eu tirar aqui o IFR, que ele já não vai servir para nós. Bem semelhante a esse movimento aqui. Opa, opa, cadê o gráfico? Oh, caramba. Volta, volta. Aí. Bem semelhante a este movimento aqui. Ó, até comentei, né? Ah, se o preço voltasse aqui, eu pegaria essa movimentação. Ele acabou voltando aqui, ó, uma pequena ineficiência, deu uma baita oportunidade. Então, na premissa era o quê? Aqui ele tem que respeitar, né? E continuar fazendo, né, esse mesmo padrão. Ele rompeu, voltou, agora ele tem que romper. Até respeitou, só que os pavis superiores são muito grandes, foram muito grandes. Então aqui ele fica como uma região de. Era uma região, para mim, de Fair Value Gap. Né? Caso fosse rompido, nós tínhamos ali um inverso Fair Value Gap. Então, trazendo toda essa teoria para vocês, tudo que eu observei, mas também aqui o trade de hoje ele foi um trade que teve muito feeling, talvez tempo de tela, ou enfim, porque ele acabou sendo um pouco mais complexo essa entrada, não foi uma entrada assim tão clara, né? Mas acabou aqui nos pagando um excelente risco-retorno de 3 para 1. Tá? Então a teoria foi o quê? Aguardar toda a movimentação, o preço fazer ali a sua intenção, a sua entrega, chegar em uma região de atenção, né, numa extremidade ali da seção de Londres, observar indicadores, ver que eles já têm divergência, olhar também aqui os candles, né, percebendo que havia muita defesa vendedora, né, com os pavis no candle superior, e o preço ele não conseguiu romper e continuar o seu fluxo como estava tendo aqui atrás. Né? Então você já, opa, peraí, será que está enfraquecendo aqui esse movimento? Né? Talvez já chegue aqui ao fim dele. Né? Então a minha intenção, obviamente, era esperar manipular um pouco mais o topo, mas o mercado deu oportunidade, né? Ele veio aqui nessa região, não segurou nela, não fez um suporte, né? Acabou rompendo, e aqui foi a minha execução de entrada. Deu um calor, né? Aqui deu um extremo calor, porque até, na verdade, o stop ele deveria estar mais acima, né? Mas como foi aqui essa movimentação ó, que aconteceu, né? Ó, esse aqui, então eu considerei esse pivô, né, o topo dessa região com o rompimento aqui, considerei o meu topo para ser defendido da movimentação. E alvo, Thiago? Pô, por que que você botou o alvo ali? Bom, o alvo nessa região, a gente sempre tem que buscar a primeira ponta de liquidez. Então, o que que eu observei? Aqui era um bloco de ordens. Depois dele teve todo o movimento aqui de ineficiência. Então, era uma região que existia liquidez interna. E, obviamente, o preço poderia só chegar aqui no bloco de ordens, dar continuidade, ou até mesmo pegar aqui a mínima, né, fazer a manipulação. Então, aí a gente percebe que o preço ele veio aqui, quase pegou, trabalhou um pouco, induziu o bloco de ordens e depois me pagou, né? Pagou aqui e faz aqui a sua inversão de movimento, tá? Então, obviamente, aqui, se o preço continuasse, né, não pegasse o alvo e continuasse voltando a partir daqui, daria para encerrar o trade aqui no Rolling Stop nesse topo, que até seria o último pivô aqui que foi formado, né? Ó, veja só, ele vem, faz um topinho e rompe, né? Ah, Thiago, esse topo aqui não valeu? Até dá para valer, né? Mas a gente tem essa lateralização aqui, ó. Então a gente acaba considerando isso como uma região de resistência, né? Depois que o preço vem. Ó, até a gente pode perceber que mais aqui para trás, ó, ela respeitou um pouco nesse ponto, né? Ó. Faz um pullbackzinho aqui pré-rompimento. Então foi um trade hoje com muita paciência, né? Esperei o preço sair aqui, me dar uma clareza,
E é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Muito obrigado, até o próximo vídeo.